lá, galera. Vamos para a nossa primeira revisão de matemática para a prova da PEMERG. Nessa primeira revisão, temos em torno de 62 questões envolvendo números inteiros, números racionais, né? Que, em racionais temos frações, dízimas periódicas, temos razão, proporção, regra de três, conjunto, eu acho, e probabilidade, se não falha a memória aí, tá? Vamos resolver essa aí. Em breve, temos a nossa segunda revisão aí, com os outros tópicos não abordados nesta revisão. Vamos lá. Questão 1. Da banca da IBAD. Vou trazer o máximo possível de questões da banca da IBAD para a gente observar aí como que a banca aborda esses conceitos. Então, Andréia, Anderson e Oswaldo fizeram a prova de concurso contendo 20 questões de matemática com as seguintes regras. Então, eles fizeram questões com uma determinada regra. Cada questão certa ganha o quê? 5 pontos. 5 pontos em cada questão certa. Cada questão deixada em branco não será pontuada. Então, as questões que ele deixou em branco não me interessam nessa questão. Cada resposta errada, o candidato perde 2 pontos. Então, 2 pontos. Na tabela a seguir tem um desempenho dos 3 candidatos. Andréia acertou 12 questões, deixou 6 em branco e errou 2. Anderson acertou 13 questões, deixou 4 em branco e errou 3. Oswaldo acertou 14 questões, não deixou nenhum em branco e errou 6 questões. Depois de analisarmos os dados anteriores e organizar as notas de cada um dos candidatos em ordem crescente, teremos a seguinte classificação. Então, olha só. Eu vou fazer o seguinte. Vou chamar aqui Andréia, vou chamar de primeiro candidato. Tá? Primeiro candidato aqui. Número 1, candidato número 2, candidato número 3. Então, olha só. Então, vou fazer aqui a nota da Andréia. Ela acertou quantas questões? 12 vezes 5. E agora eu vou colocar menos, por quê? Porque errou, você perde ponto. Então, menos por perder ponto. 2 pontos e ela errou 2 questões. Então, a Andréia tem 60, que é 5 vezes 12, menos 2 vezes 2, 4. Então, a Andréia fez 56 pontos. Isso que é a pontuação da Andréia. Beleza? Agora eu vou aqui para o nosso segundo candidato. Que é o nosso segundo candidato? Anderson. Ele acertou 13 questões. Eu vou multiplicar por 5. Menos 3, porque foram 3 questões que ele errou, vezes 2, que é o número de pontos que ele perde aí. Tá? Então, aqui eu tenho 5 vezes 13, 65. Menos 2 vezes 3, 6. 65 menos 6, 59. Então, o Anderson, por enquanto, ele já está vencendo a Andréia aí, tá? Está vencendo a Andréia. E agora vamos achar a pontuação do Oswaldo. Né? O que acontece com o Oswaldo ali? Pô, ele errou bastante questões ali. Ele foi o que acertou mais? Foi. Porém, ele errou mais. Então, ele perde mais pontos também com isso, tá? Então, olha só. Questão 14 certa vezes 5 menos 6 vezes 2. Então, ó, 5 vezes 14, 70. Menos 6 vezes 2, 12. 70 menos 12, 58. Tranquilo? 58 aí. Então, a ordem ficou assim, ó. Ele quer a ordem aqui. Vamos ver em que ordem que ele quer. Se ele quer ordem crescente, decrescente, então ele fala. Depois de analisar os dados anteriores e organizados as notas de cada um dos candidatos em ordem crescente, teremos a seguinte classificação. Então, ele quer do menor para o maior. Então, aqui eu tenho Andréia, depois vai ser Oswaldo, depois Anderson. Andréia, Oswaldo e Anderson, gabarito letra C. E o gabarito aí procede, tá? Deixa eu marcar aqui letra C, gabarito letra C. Ele procede, vamos para a próxima agora. Questão 2, outra questão da banca da IBAD, o filme que contou ao mundo a história das matemáticas que realizavam os cálculos fundamentais para a programação espacial americana, teve orçamento de
25 milhões de dólares. No primeiro ano de exibição, e a arrecadação chegou, né? Então, 25 de dólares. No primeiro ano de exibição, a arrecadação chegou a 235 milhões de dólares. A arrecadação nesse período corresponde a quantas vezes o orçamento do filme. Então, basta você dividir. Basta você pegar a arrecadação que está ali, ó. Deixa eu sublinhar aqui, ó. Arrecadação. E dividir pelo valor do orçamento. Tá? Basta pegar esse cara e dividir, que você vai ver quantas vezes é. Então vamos dividir isso aí. Vamos dividir. Então basta. Sandro, mas são 235 milhões. Cara, aqui eu tenho 6 zeros e aqui eu tenho 6 zeros. Já cortei os 6 zeros. Então não vai influenciar aí, já que estão na mesma quantidade aí, em milhões, né? Em milhões. Então aqui eu tenho 235 dividido por 25. Tá? Então aqui eu tenho, vai dar 9. 9 vezes 5 é 45. Ficam 5 e vão 4. 9 vezes 2, 18. Com 4, 22. Então 225. Falta um quanto para chegar a 235? 10. Acrescenta um zero, vírgula. 100 dividido por 25, 4. 4 vezes 25, 100. Para 100, nada. Então, tá aí na letra C. O gabarito aí procede e vamos para a próxima. Questão 3. Uma outra questão da banca da IBAD aí, da nossa prova da PEMERG. Em 2019, a NASA renomeou a rua de sua sede. Essa mudança aconteceu para homenagear as matemáticas negras que trabalharam como computadores humanos da NASA, né? Possibilitando a ida dos americanos ao espaço. Considerando que o Apollo 11 na Lua, né, considerando que o pouso da Apollo 11 na Lua ocorreu em 1969, então deixa eu só sublinhar aqui, ó. Deixa eu sublinhar aqui. 1969. E qual foi o ano da mudança? 2019. Beleza. Até essa homenagem ser realizada, passaram-se quanto tempo ali, né? Passaram. Então, olha só. Então, nós tínhamos o seguinte. Basta eu pegar 2019 e subtrair de 1969. Então, tá aí uma outra questão aí de números inteiros aí, né? Fazendo subtração, falar operações, né? Então, vamos lá. Então, fazendo a subtração dá quanto tempo aí? 50 anos, confere? 50 anos, beleza? Pode ir diretão para 50 anos. Então, 50 anos. Aí, meio milênio é o quê? 500 anos. Meio século, gabarito letra B, meio século. 15 décadas seriam 150, não é isso? 150 anos, né? Um milênio, um século, não. Então, tá aí. Beleza? Vamos para a próxima, então. Questão 4 aí. Banca IBAD. Vamos lá. Uma cidade pequena possui 20 bairros. Então, aqui, ó. 20 bairros. Cada bairro possui 30 ruas. Cada rua possui 20 casas. E cada casa possui, em média, 4 habitantes. Quantos habitantes há em média nessa cidade? Então, olha só. Basta multiplicar tudo, cara. Porque, olha só. Eu tenho 20 bairros com 30 ruas. Então, vou multiplicar aqui, ó. 20, quantidade de bairros, vezes a quantidade de ruas, que é 30, vezes a quantidade de casa por rua. Cada rua possui 20 casas. Então, em 30 casas, em 30 ruas vão ter o quê? 600 casas. E cada bairro tem 600 casas. Então, vão ser 20 bairros. E agora o número de habitantes é, sabendo que em cada casa tem 4 pessoas. Então, basta multiplicar todo mundo. Beleza? Esquece os zeros por enquanto. Eu vou multiplicar aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 4, 48. 1, 2, 3. Então, 48 mil habitantes aí, aproximadamente, ou seja, em média, está na nossa letra C. Gabarito letra C. Gabarito procede. E vamos fazer a próxima. Questão 5.
Alberto e Humberto disputaram uma corrida para saber quem é o mais rápido e quem possui maior resistência. Sabendo-se que Alberto venceu Humberto. Então, já sei que Alberto foi o vencedor. Tá? Alberto foi o vencedor por uma diferença de 8 minutos. Então, depois que Alberto chegou, demorou 8 minutos para o Humberto passar aí pela linha de chegada. Né? Aí, e que Alberto fez todo o trajeto. Então, Alberto fez todo o trajeto. Opa, deixa eu só melhorar isso aqui. Alberto fez todo o trajeto em 15 minutos. Qual foi o tempo que Humberto gastou, né? Qual foi o tempo gasto, perdão, por Humberto para completar o trajeto? Então, olha só, Humberto, ele chegou, né? O que aconteceu com Humberto? Humberto aconteceu com Humberto. Ele chegou 8 minutos após o Alberto passar por todo o circuito aí, por todo o trajeto. Então, o tempo de Alberto vai ser os 15 minutos de Alberto mais 8, tá? Mais a diferença de tempo entre eles. Então, dá um total de 23 minutos aí. Então, Humberto demorou 23 minutos para fazer todo o trajeto. Tranquilo? Gabarito letra D. E o gabarito aí procede. Questão 6, né? PM, policial militar do estado de São Paulo aí. Determinado período de tempo, na conta corrente de Carlos, ocorreram apenas 3 saques. Então, opa, deixa eu só melhorar aqui, desculpa. Então, olha só, se ocorreram 3 saques, então, saque é retirada da conta. Então, você está tirando o seu dinheiro da conta. E 2 depósitos, tá? 2 depósitos. Sendo os saques de 1.200, 375 e 420. Beleza? Então, olha só. Eu vou fazer o seguinte. Então, aqui, vou chamar de número 1 aqui. Primeira parte. Aqui eu tenho os saques. Os saques foram de R$120, mais R$375, mais 420. Então, se eu somar somente os saques por enquanto, eu vou ter 5 aqui, aqui dá 11, confere? 11, vai 1, aqui dá 9, confere? 9 não, 10, perdão. 1, não, é 9 mesmo. 1, 2, 5, 9 aí, tá? 9. Então, em relação a saques, foram R$915. Então, o saque correspondente aí a R$915. Beleza? Agora vamos ver os depósitos. Em relação a depósito, eu tenho o seguinte. E os depósitos foram aqui. No segundo passo na questão, eu vou anotar aqui depósitos. Depósitos aí. Tá? Então, foram um depósito de R$500, um depósito de R$500 e 650. Tranquilo? 650. Então, eu vou somar aqui, ó, R$500 com 650. Tranquilo? Então, aqui eu tenho 0, 5, 11. Então, em relação a depósitos, né? Em relação ao depósito aí, ele tem um montante lá, agora, uma soma de R$1.150. Tranquilo? R$1.150. E ele quer saber o seguinte: após essas transações na conta dele, ele ficou com um saldo negativo de R$213, né? Após isso ele ficou com esse saldo aí. O saldo antes dessa movimentação era, então olha só, você concorda que o saldo era negativo? Porque olha só, a diferença aqui é uma diferença positiva, ó.
Mas ele ficou com negativo no final. Se ele ficou com negativo no final, quer dizer que ele devia ao banco. Então você pode montar, se você tiver dificuldade de pensar assim, olha como você pode montar o seguinte. Vamos montar uma equaçãozinha do primeiro grau ali? Não gosto muito de fazer esse tipo de questão por equaçãozinha do primeiro grau, mas vamos fazer aí que tem aluno que prefere assim, então vamos atender a todos, tá? Então olha só, ele tinha um valor na conta que ele não sabe qual é, não sei se era um valor positivo ou negativo, vou imaginar que eu não sabia ainda. Depósito. Depósito eu somo ao que eu tenho na minha conta. Então, R$ 1.150. Saques são retirados, então menos R$ 915. Depois dessas duas transações, ele ficou na conta com o valor de menos R$ 213. Tranquilo? Tranquilo, né? Então agora você pode fazer a maneira que você acha melhor a sua conta aí. Você pode pegar e fazer 1.150 menos 915. Né? Você vai pegar aqui, ó, x é igual 1.150 menos 915, você vai achar quanto aqui? Vai ficar 235? 235. Né? Igual a menos 213. Legal. Vou passar esse 235 para lá. Então, passando para lá, eu vou ter menos 213 menos 235. Tranquilo? Então, x vai ser igual. Sinais iguais, você soma e conserva o sinal. Vai ficar menos 5 mais 3, 8, 1 mais 3, 4, 2 mais 2, 4. Então, ele tinha um saldo negativo na conta de R$ 448. Beleza? Onde temos isso? Gabarito letra E. E o gabarito aí procede. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 7. A tabela mostra a movimentação da conta corrente de uma pessoa em determinado dia. Então, olha só. Valor em reais, saldo inicial, né? Saldo no início do dia, perdão. Ele tinha um saldo positivo de 530. Pagou um boleto, depositou um determinado valor, fez um saque, depositou 310, no final do dia ficou com Y reais. Sabendo que o saldo final do dia era positivo e correspondia a 20% do valor do saldo inicial do dia, tá? Saldo inicial do dia. Então o valor X em reais é, então olha só, eu sei que o Y, de acordo com o enunciado aqui, ele fala aqui, ó, era positivo e correspondia a 20% do saldo no início do dia. Tranquilo? Tranquilo. Então vou calcular isso aqui, ó. Meu Y, ele é igual a 20%, que é 20 sobre 100, de ou do valor inicial. Esse de ou do indica uma multiplicação. Então é 20% de alguém. Então você multiplica por esse alguém. Então agora, essa multiplicação aqui fica a seu critério, da maneira que você acha melhor. Eu gosto de simplificar. Vou simplificar aqui por 10, por 10. Vou simplificar por 10 novamente, por 10. Denominador já deu 1, some com 1, né? Então, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. Então, R$ 106 aí. Então, no saldo no final do dia ficou de R$ 106. Então, olha só. Se eu somar isso aqui tudo, no final do dia, somar isso aqui tudo, tem que igualar quem? Ao meu Y. Então, olha só. Se eu somar R$ 530 menos 424, opa, 24 e escreve 25 ali, vai. 424 mais 280 mais X mais 310 tem que dar um total de R$ 106. Tranquilo? Tranquilo, né? Então agora, você pode fazer da maneira que você acha melhor essas somas aí, tá? Então olha só, você tem 530 menos 424, não é isso? Olha só, esse cara aqui já vai dar, essa diferença aqui dá 106, né? 106 mais X. E eu vou somar esses dois aqui por enquanto. Ó, fiz esses dois,
E agora eu vou somar isso com isso aqui. Ó. Eu tenho aqui, ó, 0, 1 mais 8, 9, 3 mais 2, 5. 590 igual a 106. Tá? Posso somar aqui, mas olha só. Eu vou passar o que não tem x para o outro lado. Lembra, mudou de lado, faz o que com o sinal? Muda também. 106 menos 106 menos 590. Aqui eu tenho, ó, menos 106, eu posso cortar com 106 positivo, zerou. Então, o saque ali foi um saque de R$ 590. Então, quando é saque, fica sempre com esse sinal aqui, tá vendo? Ó, negativo no seu extrato bancário, esse menos quer dizer que foi retirado, descontou alguma coisa ali. Tá? Então, R$ 590 aí foi o valor que foi retirado da conta. Gabarito letra B, gabarito aí procede. Então, ó, PM de São Paulo aí, né? A inscrição está aberta aí, você inscrevam-se também. É bom, né? Então vamos fazer a próxima aí. Questão 8, PM, Policial Militar, né, do Estado de São Paulo. Uma pessoa entra no elevador no piso térreo e vê no painel que os números menos 2, menos 1, 5 e 8 já estão acesos, indicando os andares onde o elevador irá parar. Essa pessoa aperta o botão 12, mas por motivos técnicos, o elevador obedece a seguinte ordem. Sai do térreo, ele está no zero ali, térreo. Esse menos 1 e menos 2 são subsolos. Né? Então, vamos lá. O elevador obedece a seguinte ordem. Sai do térreo, indicado pelo número 0. Sobe até o 5º andar. Então, olha só. A primeira coisa que aconteceu, então, vou deixar aqui, o primeiro passo da questão foi o seguinte. Ele sai do 0, do térreo ali, e vai até o 5º andar. Então, ele sai do 0 e vai até o 5º andar. Beleza? Daqui a pouco a gente faz tudo aí que ele está pedindo. Sobe até o 5º andar. Aí quando ele chega no 5º andar, ele desce. Então primeiro ele vai... Vou colocar uma setinha aqui, tá? Para indicar que ele está indo para lá. Então ele foi para lá. Não vai mudar em nada ter essa setinha ou não. Só para indicar aí. Aí depois ele estava no 5º andar e desceu 2. Beleza? Desce 2 ali. Então o meu segundo passo, ele está aqui. Está no 5º andar. Ele sobe até o 5º andar e depois desce até o 2 do subsolo, não é isso? Desce até o 2 do subsolo. Então, vou colocar um pouquinho mais para cá esse meu 2 ali. Vou colocar mais ou menos aqui, ó. Menos 2. E vou até lá o 5º andar. Então, foi essa configuração que está acontecendo aí. Agora ele sai do 5º andar e desce e vai até lá. Foi para cá. Então, esse é o nosso segundo passo aí na questão aí. Depois, para no primeiro subsolo. Então, no meu terceiro passo, que é a terceira passagem desse cara, ele sai do segundo subsolo e vai até o primeiro subsolo. Beleza? Beleza, então agora ele está aqui, tá? Ele está aqui no primeiro subsolo. Aí aqui, ó. Depois para no primeiro subsolo, indicado pelo número menos 1. Sobe até o 8º andar. Então, na minha quarta passagem, ele sai do primeiro subsolo e vai até o 8º andar. Tá? Vai até o 8º andar. Vai até o 8º andar ali. Beleza? Em seguida, sobe até o 12º andar. Então, olha só. Na quinta passagem desse cara, ele sai do 8º andar, sai do 8º e vai até o 12º. Chegou onde ele queria, tá? Chegou aonde ele pretendia ir. Chegou ele no 12º andar. Beleza. Agora vamos lá. Sabemos que entre cada andar, a distância percorrida pelo elevador é sempre 3 metros. Então, para saber o percurso descrito, esse elevador percorreu um total de... Então, olha só. Aqui, ó. Vamos fazer aqui. Na primeira passagem dele, ele sai do primeiro andar, 0, o térreo, 0. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Ele andou
1, 2, 3, 4, 5 andares. Então aqui na primeira parte dele ele percorreu 3, porque são 3 metros por andar, e ele andou 5 andares. Então ele já andou 15 metros aqui. Tá? 15 metros. Tranquilo? Agora vamos aqui, ó. Ele estava no menos 1, menos 2, então ele foi para o menos 1, 0, chegou no térreo, ó, menos 1, 0, depois primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar. Então ele andou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ele andou 7 andares. Então ele andou 7 andares aí, vezes 3, que vai ser igual a 21 metros aí por enquanto. Ele já andou aqui, ó, 36 metros. Aqui você está vendo que é 1 metro, né? Perdão, um andar, né? Um andar. Então aqui na terceira passagem ele tem 1 andar vezes 3, 3 metros. Então eu já tenho já 39 metros percorrido. Agora aqui, você concorda que ele andou 9 andares? Se você não viu que ele andou 9 andares, você marca lá, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ele andou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele andou 9 andares. 9 vezes 3, 27. Tá? 27, ó. Aqui eu tenho 30, 66. Beleza? 66 já. Então aqui ele andou, ó, nono, décimo, 11º. Então ele andou 1, 2, 3, 4. Beleza? Ele andou 4 andares vezes 3 vai dar 12. 12 metros aí. Então aqui eu tenho, olha só, 30, 51, 66 mais 12, 78 metros. Andou 78 metros, que está na letra D. Gabarito letra D, gabarito procede, e vamos fazer a próxima. Questão 9 aí. Polícia Militar do Estado de São Paulo. No início do mês, o saldo bancário de João era de R$ 841. Então, olha só. Assim que começou lá, ele viu a conta dele e no início, ele tinha lá, na conta dele, R$ 841. Só que durante o mês, ele pagou contas com 2 cheques. Então, o cheque vai ser descontado da conta dele. Então, o que eu vou botar aqui são saques, né? Eu vou depositar cheques na conta ali, né? Vou fazer retirado. Paguei uma pessoa em cheque e ela vai descontar esse valor lá na minha conta lá. Então, os saques que ele vai fazer foi de R$ 734 e depois um outro de 219. Então ele fez um total de retirada aí, por enquanto, aqui está dando 13, vai 1, aqui dá 5, 9. R$ 953. E só que o seguinte, então, né, que eu estou somando, né, se são saques, você sabe que esse valor aqui você vai ter que subtrair do que ele tem na conta. Porém, ele fez um depósito. Então esse depósito eu vou somar aqui, beleza? Sandro, que valor ele está somando ao valor inicial? Esse depósito aqui, ó. Ele depositou na sua conta R$ 500. Então vou colocar aqui, ó, R$ 500. Então ele tem 4.241 na conta, beleza? Agora, para saber o saldo final dele, basta eu pegar tudo que ele tem na conta agora, com o depósito, menos o 953 aí. Tá? Vou fazer essa continha aqui do lado, ó. 1.241 menos 953. Tranquilo? Vou fazer aqui, ó. Vou pedir, não dá para tirar, vou emprestar 1. Fica valendo de 11. Aqui fica valendo 3 por enquanto. 11 menos 3, 8.
Aqui eu não posso, 3 não tira 5, então eu vou pedir emprestado. Aqui fica valendo 13. 13 menos 5, 8 também. 8. 1 não tira 9, vou pedir emprestado. Fica valendo 11, aqui 0. 11 menos 9, 2. 2 aí, 2. Ó, peraí. Aqui, né? Aqui é 1341. Desculpa aí, ó. 1341. Então aqui era 3. Então aqui é 12. Então aqui é 3. Tá? Perdão aí. R$ 388. Gabarito letra C. O gabarito aí procede, tá? Desculpa mesmo aí. Né? Na hora que aqui é 5, cara. Aqui 13, perdão, tá? Vamos para a próxima aí. Ó, na nossa primeira parte, né, resolvemos questões referentes a números inteiros, algumas operações com números inteiros. Agora vamos para o nosso segundo bloco aí, fazendo questões de MMC, da banca da IBAD e similares a ela, beleza? Então, policial militar do Acre, banca IBAD, duas patrulhas A e B de um mesmo batalhão de polícia militar fazem rondas em diferentes bairros da cidade. Aí ele fala, a patrulha A, não é isso? Efetua a ronda no bairro da Sorte. E caso não atenda a nenhuma ocorrência, retorna ao batalhão em exatos 35 minutos. Então, isso quer dizer que ele faz ronda a cada 35 minutos. Então, ele sai do batalhão, faz a ronda, volta ali, entre ir e voltar na ronda 35 minutos. Beleza. Então, vou deixar aqui destacado exatos 35 minutos. Saindo em seguida para a próxima ronda. Então, a cada 35 minutos ele faz essa ronda. A patrulha B efetua a ronda no bairro da Esperança e não atendendo a nenhuma ocorrência, retorna ao batalhão em exatos 45 minutos. 40 minutos, perdão. Saído em seguida para a próxima ronda. Então ele faz em 40 e 40 minutos sair a sua ronda. Considere que no último domingo as duas patrulhas saíram juntas do batalhão. Então, elas saíram juntas do batalhão. E o horário era 2 horas e 50 minutos. Se não houve ocorrência para ambas, em que horário elas voltarão a se encontrar no batalhão? Então, é aquela questão clássica de MMC, né? Vou fazer o MMC, vou pegar o valor do MMC e somar essas 14 horas e 50 minutos aí, beleza? Então vamos achar o MMC entre 35 e 40 e vamos lá. Então, vou aqui por 2, ó. 35 não pode. 40 por 2, 20. Por 2 novamente. 35 aqui dá... Opa, deixa eu melhorar esse 5 ali. 35 aqui dá 10. Por 2, o 35 não pode. 10 por 2, 5. Agora por 5, né? Ninguém é por 3. Próximo fator primo, então, 5. 35 por 5 dá 7. 5 por 5 dá 1. Agora por 7. 7 dá 1 e 1. Então aqui você tem, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 7, 280 minutos aí. A cada 280 minutos acontecerá isso novamente aí, de eles ter esse encontro aí. Beleza? Então, o que acontece? Esses 280 minutos eu vou converter para hora e somar essas 14 horas e 50 minutos. Tranquilão? Então, olha só. Se você pode observar o seguinte, a cada 60 minutos eu tenho 1 hora. Então, você pode ficar tentando somar ou faz a divisão aqui, cara. Não perde tempo não. Você sabe o seguinte, que a cada 1 hora você tem 60 minutos. Em 280 minutos eu vou ter quantas horas? Basta você pegar esses 280 e dividir por 60. Que aí você vai ter 4, 5 dá 300, passa. 4 vezes 60, 240. Falta quanto para chegar a 280? 40 minutos. Então,
280 minutos são equivalentes a 4 horas e 40 minutos. Tranquilo? Eu vou pegar essas 4 horas e 40 minutos e vou somar aqui. Então você vai pegar aqui, ó, 14 horas e 50 minutos mais 4 horas e 40 minutos. Quando você somar aqui, ó, tá? Olha só, fica a seu critério. Se você tirar 10 e somar aqui, vai dar 60. Já tem 1 hora e só vai 30 minutos. Se você não percebeu assim, você somando, você tem 90 minutos. Então vamos atender a todo mundo, tá? 90 minutos e aqui eu tenho 18 horas. Sandro, não tem essa opção não. Claro, aqui eu tenho uma quantidade de horas, está aqui, ó. Esse 90 minutos, ele não seria 1 hora e 30 minutos? Né? Que a cada 1 hora eu tenho 60. Então essa 1 hora eu vou adicionar aqui. Então eu vou ficar com 19 horas e 30 minutos. Tranquilo? Então gabarito letra D. E o gabarito aí procede. E vamos fazer a próxima. Questão 11 aí, banca da IBAD, né? Se não falha minha memória, essa questão caiu no IBGE, tá? 3 objetos luminosos brilham em intervalos regulares. O primeiro a cada 15 segundos. Então, de 15 em 15 segundos, esse primeiro aqui, ele brilha lá. Né? O segundo objeto luminoso a cada 20 segundos. E o terceiro a cada 25 segundos. Em um dado momento, os 3 brilharam no mesmo instante. Depois de quanto tempo os objetos voltarão a brilhar simultaneamente? Então, lembra, de novo, ó, acontecimento sucessivo, acontecimentos simultâneos é uma questão de MMC. Vamos lá? Então, vamos decompor em fator primo. Eu tenho deixa eu colocar na ordem que está aparecendo ali. Não ia mudar em nada, tá? 15 segundos, 20 segundos, 25 segundos e vamos aqui. Tá? Então, ó, vou por 2 na ordem. Por 2, 15 não pode. 20 por 2 dá 10. 25 não pode. Por 2 novamente. Aqui está dando 15. 10 por 2, 5. E o 25 você repete ali, igual você fez com o 15. Próximo fator primo que pelo menos um deles é divisível. 3. 15 por 3, 5. 5. 5 e 25. Próximo fator primo, 5. 5 por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1. 25 por 5 dá 5. Então, por 5 novamente. 1, 1, 1. Apareceu a unidade de todo mundo. Está satisfeita a decomposição. E o produto dos fatores primos que apareceram aqui é o nosso MMC. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 12, 60. 60 vezes 5, 300. Confere? Então, 300 segundos. Só que a nossa resposta ou está somente minuto, minuto e segundos. Então você vai ter que lembrar novamente de conversão de unidade. Né? Que a cada 1 minuto você tem 60 segundos. Tá? Então o que a banca da IBAD preferiu? Botou uma questão de MDC e também trabalhou o conceito, né, que provavelmente estava no edital, que o conceito de unidade de medida de tempo, né, hora, minuto, segundos. Tá? Feito na PEMERG. Na PEMERG também tem isso. Tem o MMC e tem também lá a unidade de medida de tempo. Tá? Então vou dividir. Basta eu pegar o 300 e dividir por 60. 300 dividido por 60 vai dar o quê? 5. 5 vezes 60, 300. Para chegar a 300, nada. Então, 5 minutos. Então, 300 segundos são equivalentes a 5 minutos, que está na letra C. Gabarito letra C, e gabarito aí procede. Questão 12 fala o seguinte: na entrada de um porto há um farol e 2 boias luminosas para sanar os pontos mais perigosos para a navegação. O farol pisca a cada 15 segundos. Então, tem
tem um farol que pisca a cada 15 segundos. Uma boia pisca a cada 30 segundos. E a outra boia a cada 40 segundos. Num dado instante, o farol e as duas boias piscam ao mesmo tempo. Quantas vezes em uma hora ocorrerá essa situação? Então, cuidado com a pergunta final. Então, pergunta aqui, ó. Quantas vezes em uma hora ocorrerá essa situação? Na hora da prova, você está bastante tenso. Faz o MMC, que é uma questão de MMC, né, acontecimentos simultâneos, e sai marcando o que você acaba achando e acaba errando aí por pressa, tá? Então, olha só, vamos tirar o MMC entre 15. Ó, se você quisesse, bastaria tirar entre 30 e 40, porque 30 e 15, por 30 ser múltiplo de 15, 30 é o MMC entre eles. Então, bastaria fazer entre 30 e 40, que estava satisfeito já, tá? Que não ia mudar nada a nossa resposta. Que você viu aí as propriedades nas aulas, que o MMC entre múltiplos é o maior e o MMC entre números primos entre si é o produto entre eles. Olha só, vamos lá. Por 2. O 15. Se repete. 30 por 2, 15, ó. 40 por 2, 20. Por 2 ainda. 15 não pode. Repete o 15. 20 por 2, 10. Por 2 novamente. Repete o 15. Repete o 15. 10 por 2, 5. Qual o próximo fator primo que pelo menos um deles é divisível? 3. 15 por 3 dá 5. 15 por 3 dá 5 e o 5 não pode. Agora é 5, né? Então, é bom que vai finalizar todo mundo. Dá 1, 1, 1. Apareceu a unidade, está satisfeita a decomposição. O produto dos fatores primos que apareceram aqui, ó, é o nosso MMC. Então, você tem, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Vezes 3, 120. Então, 120 segundos. Cuidado. Aí o que você faz? Marca a letra E, sai felizão, só que você errou. 120 segundos é o MMC. Não é a quantidade de vezes que aparece em uma hora. Ele quer saber o seguinte, ó, a pergunta dele. Quantas vezes essa situação aqui de 120 e 120 segundos aparecerão em uma hora? Aí você vem aqui, ó. Você já estudou unidade de tempo, você sabe que uma hora tem 3.600 segundos. Tranquilo? 3.600 segundos. Então, basta eu pegar o 3.600 segundos para ver, dividir por 120 para ver quantas vezes o 3.600 aparece aqui dentro. Então, eu vou dividir aqui, ó. 3.600 dividido por 12. Então, tem aqui, ó, 360 dividido por 12 dá 3. 3 vezes 360, 360. Para chegar a 360, sobra nada. O zero que sobrou aqui, vem para cá. Então, o 120 aparece 30 vezes dentro em quê? Em uma hora. Então, essa situação de em 120 segundos, os três piscarem ao mesmo tempo, em uma hora, isso vai acontecer 30 vezes. Gabarito letra A e o gabarito aí procede. Cuidado com essa questão. Vamos lá, questão 13. Polícia Militar do Estado de São Paulo aí, ó. Sobre as características dos procedimentos para encontrar o mínimo múltiplo comum, né, que é o nosso MMC, é correto afirmar que, dado dois números naturais não nulo, ficou faltando aqui o acento. Então, beleza. Olha só. Durante a aula, né, eu abordei esse conceito. Né? Falei em propriedade, que é importante. Tem aluno que fala, não, já sei fazer MMC. Pô, mas se não soubesse a propriedade, você teria que trabalhar muito. Se você guardou a propriedade, de cara, por muita sorte logo, né, você já tinha a letra A. Sandro, mas a prova da PEMERGE e da PM de São Paulo não fala sobre números primos. Cara, quando você faz MMC, você decompõe em quê? Números primos.
Aí não custa nada para o professor durante a aula falar para você o que é isso, tá? A questão não é uma questão de números primos, ele não pode cobrar a questão de número primo, mas é um pré-requisito para você fazer MMC. Então, cuidado. A questão seria anulada, Sandro? Jamais, não teria anulação, tá? Porque o candidato tem que saber esse conceito, tá? Mesmo que a prova não está cobrando uma questão de números primos, e sim MMC, onde número primo é um pré-requisito para MMC. Tranquilo? Compreendido, né? Então agora vamos lá para a questão. Você tem o seguinte, pode ser que você não saiba esse conceito aqui. Ó, né? Dois números naturais não nulos, né? Então, dado dois números naturais que são primos entre si. Você sabe o que são números primos entre si? Ah, Sandro, não sei não. Então, se você não soubesse, você não ia conseguir fazer a questão se você não soubesse a propriedade que o MMC entre primos entre si, né, o MMC, é o produto deles. Pode ver que ele fala, ó, primos entre si, o MMC deles será o produto desses números. Sim, verdade, ó. Já vou até marcar aqui, ó. É letra A. E vamos ver por quê. Por que isso aqui é verdade, Sandro? Por que é verdade? Então guarda aí, ó. Primos entre si. São dois ou mais números, né? Por exemplo, vou pegar aqui 4. Sandro, 4 não é primo. Eu não estou falando que o número é primo, estou falando que é primo entre si. O 9, caraca, Sandro, os dois não são primos. Calma. Quem são os divisores do 4? Divisores do 4. Eu tenho o 1, o 2 e o 4. Os divisores do 9. 1, 3 e 9. Pode ver. Ambos são números compostos, porém, eles são números primos entre si. Por quê, Sandro? Olha para o conjunto dos divisores. Olha, o único cara que é comum, ó, não é a unidade? É a unidade. Ó, quando você tem dois ou mais números onde o único divisor comum natural é o 1, eles são ditos números primos entre si. Será que o MMC, aqui, ó, 4 vezes 9 é 36? Será que o MMC é o produto? Vamos ver aqui. Se você fizer essa decomposição aqui, ó. Você fez a decomposição ali. Ó, por 2 daria 2. O 9 não pode. Por 2, 1. O 9 não pode. Por 3, ó. 1, 3. Por 3, 1, 1. Apareceu todo mundo. Apareceu 1 em todo mundo. Está satisfeita a decomposição aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. É verdade, primos entre si, o MMC é o produto deles. Gabarito letra A. Beleza? Vamos discutir uma por uma. O vídeo pode ficar longo, mas o bom é que você vai enriquecer o seu conhecimento. Sempre é bom, tá? Ímpares consecutivos. O MMC deles será igual ao maior deles? Ímpares consecutivos. Então, essa aqui foi a letra A. Já achamos o nosso gabarito. Poderíamos passar para outra questão, mas a intenção aqui é você aprimorar o seu conhecimento, enriquecê-lo, isso é importante. Então, ó, letra B. Ímpares consecutivos. Por exemplo, vou pegar o 3 e o 5. 3 e 5 são ímpares consecutivos. Guarda uma outra dica. Se você pegou ímpares consecutivos, aqui eu tenho primos, né? Todo número primo é primo entre si. Então, esse aqui seria o produto deles não maior. Ah, Sandro, porque você pegou dois números primos. Pega um primo e um não primo. Vamos pegar, vamos lá, sem nenhum problema. Ó, 7 e 9. 7 e 9. Tá? Uma outra coisa que você pode guardar. Dois números primos consecutivos. Dois números primos consecutivos. Exceto a unidade, exceto o número 1. A partir do número 1, se você pegar primos consecutivos, o MMC sempre será o produto deles. Porque números primos consecutivos, tá? Não é qualquer primo, não é qualquer número ímpar, não. Só consecutivos, né? Então, todo número primo consecutivo, exceto o 1, eles são primos entre si. Todo número ímpar consecutivos,
exceto a unidade, eles serão primos entre si. Então, cara, pode ver, ó. Aqui, se você decompor por 3, dá 3. Por 3, vai dar 1, vai ficar o 7. Por 7, vai ficar 9 e 7, 63. Então, não é o maior deles, e sim um produto deles. Então, falsa. Aqui é falso. Tá? Então, dois números ímpares consecutivos, exceto a unidade, sempre serão primos entre si. Tá? Aqui, ó. Letra C. Quaisquer dois números, o MMC deles é igual à soma desses números? Não, cara, pode ver, já fizemos. Não é qualquer. Aqui, ó, tem um primos entre si, foi o produto deles. Se forem múltiplos, por exemplo, assim, Sandro, então tá, vou pegar aqui, olha só. 6 e 12. 12 não é múltiplo de 6? O MMC é o maior deles. Vamos ver se é verdade? Então guarda aí, ó. O MMC entre dois ou mais números múltiplos será o maior deles. Ó, por 2, 6, 3. Por 2, 3. Aqui o 3 você repete. Por 3 dá 1 e 1. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então guarda e anota aí no seu caderno. O MMC entre dois ou mais números primos. Perdão, primos não. Dois ou mais números múltiplos. O MMC é o maior deles. Então, o MMC entre dois ou mais números múltiplos será a maior deles. Beleza? Então aqui é falso. Não tem nada a ver de somar. Aqui, ó. Dois números consecutivos, o MMC deles será igual à diferença? Não, cara. Aqui, por exemplo, dois números consecutivos. Vou pegar o 3 e o 4. O MMC aqui será o produto. Se eu pegar o 4 e o 5, o MMC será o produto. Se eu pegar o 5 e o 6, o MMC será o produto. Você está observando que dois números consecutivos, quaisquer, aqui, ó, primos entre si? Beleza, né? Então você percebeu aí. Pares consecutivos, o MMC será igual a 4? Ó, cuidado que você pode teve a infelicidade de pegar o 2 e o 4 para provar isso aqui. Ele fala que é pares consecutivos, ele não afirma, pode ser qualquer um. Aqui será o maior porque ele é múltiplo. Porém, se eu pegar o 4 e o 6, por exemplo, aqui é a letra E. Tá? Se eu pegar o 4 e o 6, por exemplo, né, ele não vai ser primo, perdão, ele não vai ser igual a 4. Tá? Por 2 dá 2, aqui dá 3. Por 2, 1, 3. Por 3 vai dar 1, 1. O MMC que está dando 12 e não 4. Tá? Sentença falsa, gabarito letra A. Beleza? Então, recapitulando, duas propriedades básicas do MMC. Tem outras, mas bem básicas para a nossa prova. Você tem o seguinte: o MMC entre primos entre si é o produto deles. O MMC entre múltiplos será maior deles. Beleza? Compreendido? Vamos para a próxima. Questão 14. Polícia Militar do Estado de São Paulo aí. Uma papelaria comprou caixas de elástico e irá vendê-los em pacotinhos, todos com a mesma quantidade de elástico. Ao preparar os pacotinhos, o funcionário responsável percebeu que era possível colocar de 18 em 18 elástico em cada pacote, de 20 em 20, de 24 em 24 elásticos em cada pacote. Tá? Desse modo, não restaria elástico algum na caixa. Então você consegue observar que o número de elásticos é um múltiplo comum de 18, 20 e 24. Então, se ele é múltiplo comum, é uma ideia de MMC. É uma ideia consecutiva, uma repetição, e está dividindo de 18 em 18, de 20 em 20, de 24 em 24, nunca restam nada. Beleza? Então, ele quer saber o menor número de elásticos que essa caixa pode ter então, aquela questão clássica de MMC. Você vai reparar que a PM de São Paulo gosta muito desse tipo de questão. E é uma ideia. O edital de matemática da PM de São Paulo e do Rio de Janeiro está idêntico. Está idêntico. Beleza? Você deu uma olhada aí. Então, vale a pena fazer questões da PM de São Paulo também. Tá? Além da nossa banca aí e de outras bancas, tá? É ideal você fazer o maior número possível de exercícios. Então, eu trouxe desse tipo aqui para a gente fazer vários desse modelo, para na hora da prova você não ser pego de surpresa aí, tá? Vamos lá. Vou fazer o MMC entre 18, 20
e 24. Beleza? Então vamos lá. Ó. Vou aqui por 2. 18 por 2 dá 9. 20 dividido por 2 dá 10. 24 por 2 dá 12. Por 2 novamente. O 9 não pode. 10 por 2 dá 5. 12 por 2 dá 6. Por 2. 9 não pode. 5 muito menos. 6 por 2, 3. Próximo fator primo, que pelo menos um deles é múltiplo, né? Ou é divisível. 3. 9 por 3 dá 3. 5 não pode. 3 por 3 dá 1. Próximo, 3. 1, 5, 1. Tá? Então agora, por 5, vai dar 1, 1, 1. Se eu multiplicar aqui, vai ser o nosso número de pacotinhos aí, e ao mínimo, né? Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Eu vou fazer assim, ó, 8. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 9, 360. Beleza? Então, se eu multiplicar isso aqui tudo, dá 360. Então, deu 360 elásticos aí. Beleza? Olha só. Sandro, se não tivesse 360, olha o que você vai fazer. Achei 360 e a opção não tinha 360. Então, a banca provavelmente fez o seguinte. Você teria que somar mais 360. Então, o próximo número de elástico, que seria múltiplo desses três, seria o 720. Porventura, não tinha o 720. Eu ia somar mais 360. Tá? Aí você ia ficar com 1080, né? 1080. E assim vai indo, tá? Beleza? Tranquilo, né? Então vamos para a próxima aí. Só vou apagar aqui, porque foi só uma ideia aí, que pode aparecer questões assim, e vai aparecer na nossa folha, tá? Vamos lá. Vamos para a próxima. Questão 15, PM de São Paulo. No estoque de uma papelaria, há uma caixa com várias borrachas iguais e, para facilitar as vendas, o dono dessa papelaria decidiu fazer pacotinhos, tudo com a mesma quantidade de borracha. Ao fazer isso, notou que era possível colocar colocar 3 ou 4 ou 5 borrachas em cada pacote e assim não sobraria borracha alguma na caixa. Então, viu como que é esse tipo de questão? De novo, uma ideia de MMC. Tá? Então, a quantidade de borrachas, já que não sobra nada, a quantidade de borracha é um múltiplo comum de 3, 4, 5. Beleza? Então, vamos fazer de novo, idêntica ao anterior. Viu que a banca da PM de São Paulo, que é a FUNESP, ela gostou dessa ideia aí nas provas. Né? Então, vamos lá. Aqui, ó. 1 por 2, por 2. 3 não pode, aqui dá 2. Aqui repete 5. Por 2. 3, 1, 5. Agora por 3. 1, 1, 5. Agora por 5 vai aparecer 1 em todo mundo, ó. Está satisfeita a decomposição. O produto dos fatores primos aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então ele tem no mínimo 60 borrachas, que está na letra B. Gabarito letra B. Gabarito procede. E vamos fazer a próxima. Questão 16. Polícia Militar do Estado de São Paulo. Uma loja de materiais possui uma caixa com menos de 40 parafusos. Então já falou que tem menos de 40 parafusos. E para vendê-los, faz pacotinhos todo com o mesmo número de parafusos. Sabendo que com a quantidade de parafusos da caixa é possível fazer pacotinhos com 4 ou 6 ou 9 parafusos em cada um e sempre sobrarão 3 parafusos. Então, cuidado com essa questão. Se cada pacotinho tiver exatamente 5 parafusos, o número de parafusos que ficarão fora dos pacotinhos será... Então, olha só. Vamos fazer essa questão. Vamos lá. Olha só. Vamos fazer o MMC. Lembrando que o MMC não é a quantidade de parafusos que ele tem. Então, se sobram 3, quando eu fizer o MMC, eu vou somar a esse múltiplo 3, que é o que resta, né? O meu resto. Tá? Então, no primeiro passo aqui, eu vou achar o MMC entre 4, 6 e 9.
beleza? Então vamos lá, nosso primeiro passo, 4, 6 e 9. Por 2, dá 2, 3 e 9. Por 2, 1, 3 e 9. Por 3, 1, 1, 9 por 3 dá 3. Por 3, 1, 1. O MMC que está dando 2 vezes 2, 4, 12, 36. Sandro, 36 é o número de parafusos que essa loja tinha na caixa? Não, não é. Sandro, é sim aqui, ó, é menor que 40. Calma, por que não é? Porque se ele colocar, se ele tivesse 36, ele ia colocar de 4 em 4, não ia sobrar nada. Ele ia colocar de 6 em 6, não ia sobrar nada. Ia colocar de 9 em 9, né? E não ia sobrar nada. Só que sobra. Aqui, ó, ele fala aqui pra gente, ó. Sobram 3 parafusos. Então, vou escrever aqui, ó. Chamar de segundo passo. Número de parafusos. Para ficar bem detalhado para você, número de parafusos. O número de parafusos aí vai ser 36 mais 3. 39. 39. Sandro, mas não tem essa opção. Calma, não é isso que ele quer. Ele quer saber o seguinte, nosso terceiro passo é, se ele colocasse 5 parafusos em cada pacotinho, sobrariam quantos? Ficariam fora, quantos fora do pacote? Então vou pegar o 39 e dividir por 5. 39 por 5 vai dar o quê? Vai dar 9 parafusos, 9 vezes 5, 35, para 39, 4. Então sobrarão 4 parafusos fora do pacote. Gabarito letra D, gabarito aí, procede. Questão 17, PM de São Paulo. Uma pessoa possui vários chaveiros e quer colocá-los em saquinhos plásticos, todos com a mesma quantidade. Ao fazer isso, percebe que em cada saquinho a quantidade de chaveiros pode ser 5, 6 ou 8 e que não ocorreria nenhuma sobra de chaveiros. Ou seja, o número de chaveiros que ele tem é um número que é múltiplo comum de 5, 6 e 8. A menor quantidade que essa pessoa poderá ter é, então, vamos fazer o MMC. Tá? 5, 6 e 8. Então, 5, 6 e 8 aí, vamos lá. Ó. Por 2, o 5 não pode, 6 dá 3, 8 dá 2, dá 4. Por 2, o 5 não pode, 3 também não, 4 por 2 dá 2. Por 2 novamente, 5, 3, 1. Próximo fator primo, 3. O 5 não pode, o 3 dá 1, por 5 vai dar 1, 1. Aí eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Então ele tem no mínimo 120 chaveiros. E nós chegamos aqui ao nosso gabarito letra A. E o gabarito aí procede. Beleza? Questão 18 aí, PM, né, de São Paulo. Em um depósito há várias caixas, todas de mesmo tamanho. Se forem feitas pilhas contendo em cada caixa, em cada uma delas 6, 8 ou 10 caixas, sempre sobrarão 3 caixas. Então olha só, ele fala o número mínimo de caixas nesse depósito é, então se ele empilhar de 6 em 6, de 8 em 8, de 10 em 10, sempre sobram 3. Então o primeiro passo, eu vou achar o MMC, é o nosso MMC, deixa eu piorar isso aqui, vou achar o nosso MMC entre 6, 8 e 10. Lembrando que não vai ser a quantidade de caixas, porque sobram sempre 3. Então eu vou achar o MMC, a esse MMC irei somar quantas caixas? 3. Tá? Porque quando eu faço MMC,
vai ser um múltiplo comum desses três ao mesmo tempo. Então vamos lá. 6, 8 e 10. Por 2, 3, 4, 5. Por 2, o 3 não pode. 4 por 2 dá 2, o 5 não pode. Por 2, repete o 3, aqui dá 1, 5. Próximo, 3. Vai dar 1, aqui está satisfeito, 1, o 5 não pode. Agora por 5 vai dar 1, 1, 1. E vou multiplicar agora. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Aí você, com uma pressa gigante, marca a letra B. Não. 120 seria se não sobrasse caixa nenhuma. Né? 120 se não sobrasse caixa nenhuma. Porém, vamos aqui para o segundo passo, o número total de caixas vai ser 120 mais 3, que dá 123 caixas, no mínimo, que ele tem. Gabarito letra A, o gabarito aí procede. Questão 19. Polícia Militar do Estado de São Paulo. Um escritório comprou uma caixa de envelope e irá dividi-lo em pequenos pacotes, cada um deles com o mesmo número de envelopes. Então ele vai separar, né, todos os envelopes em pacotes aí. Se em cada pacote forem colocados ou 8 envelopes, ou 9, ou 12 envelopes, restará envelope algum na caixa. Sabendo-se que nessa caixa há menos de 400 envelopes, então o número máximo de envelopes da caixa é, então olha só, cuidado para não errar essa questão seguinte. Nós vamos achar o nosso MMC, tá? Porque a quantidade de envelopes que ele tem é um múltiplo comum de 8, 9 e 12. Tá? Mas cuidado com a parte final do problema. Então, vamos lá. Vamos achar o MMC. Vamos achar o MMC aqui entre 8, 9, 12 e eu estou em busca do MMC. Tá? 8, 9 e 12. Vamos decompor em fator primo e vamos ver quanto vai dar. Olha só. Por 2, 4, o 9 não pode, 12 por 2, 6. Por 2 ainda. 4 por 2 dá 2, o 9 não pode, e aqui vai dar 3. Por 2, 1, 9 não pode, o 3 também não. Por 3, vai ficar 1, 3, 1. Por 3, 1, 1, 1. Então tem aqui, ó, 2, 4, 8. Ó, 8 vezes quem? Olha só, eu tenho 8 vezes 9. Então, você concorda que dá 72? 72. Ué, Sandro, mas não tem essa opção não. Calma, não tem essa opção. Esse aqui é o mínimo números de envelopes. Ele quer o máximo que seja menor que quem? Que 400. Aqui, ó. Seja menor que 400. Ele quer o máximo, que é múltiplo desses três, que seja menor que 400. Aí lembra que tem uma questão que te deu uma dica? Você vai somar mais 72. Você vai somar mais 72. Aí você vai achar 144. Você vai somar mais 72. Você vai achar, aqui ó, vai dar 6.216. Você vai somar mais 72. Você vai achar 288. Se você somar, será que esse é o máximo, Santos? Se você somar mais 72, você vai ter 10, vai 1, vai dar, aqui ó, vamos somar aqui ó, 10, vai 1, 8 mais 7, 6, 16, vai 1, 360. Se você somar mais 72, vai dar 400 e alguma coisa. Então,
um múltiplo comum deles, que é menor que 360, que 400, ó. Então, ele quer um múltiplo comum que seja o máximo que não chegue a 400. Quem é esse cara? Ó, 360. Porque se você chegar aqui, eu vou até somar para você ver quem é o cara que vai aparecer aqui. Ó, vai dar 2, 6 mais 7, 13, 432. 432 também seria um múltiplo comum deles, mas só que ultrapassa 400, ele tem menos de 400. Então, o máximo que nós podemos chegar é até 360, tá? Satisfazendo o nosso enunciado, e gabarito letra B, gabarito aí procede. Tranquilo? Questão 20. Polícia Militar do Estado de São Paulo. Marcelo e Débora trabalham em regime de escala. A cada 4 dias sucessivamente trabalhados, Débora folga somente no dia seguinte. E a cada 6 dias sucessivamente trabalhados, Marcelo também folga somente no dia seguinte. No dia 26/7/2019, ambos estavam de folga, perdão. Sabendo que o mês de julho tem 31 dias, ó, a banca da Funesp aí foi boazinha com você. Ela, ó, falou, ó, candidato, tem 31 dias o mês de julho. Não costuma fazer isso. Lembra lá aquele bizuzinho? Conta no ossinho que você ia saber os meses que tem 31 dias. Beleza? E que Marcelo e Débora trabalham independentemente se os dias serem sábado, domingo e feriados, né? Se não ocorrer imprevisto, eles trabalharem conforme informado, então o próximo dia em que ambos estarão de folga, ó, essa parte final foi crucial para você não dar mole no problema. Muita gente errou essa questão de bobeira, olha só. Ele quer saber sempre a folga. Para ele ficar de folga, a folga dele ocorre de quanto em quanto tempo? Se você observar a Débora, por exemplo, ou Marcelo. Vamos ver isso aqui? Olha só. O Marcelo, ele trabalha 6 dias sucessivamente trabalhados e ganha uma folga. Então, a cada 7 dias ele fica de folga. Você consegue perceber isso? A folga do Marcelo ocorre de 7 em 7 dias. Sim, Sandro. De 7 em 7 dias o Marcelo folga. Quem trabalha 6 ficam de folga. Trabalha mais 6, um de folga. Então, a cada 7 dias ele fica de folga novamente. Tá? Então, Débora, ela fica de folga o seguinte, ela trabalha 4 e folga 1. Então, a cada de 5 em 5 dias, a Débora fica de folga. Então, você não vai fazer o IMC entre 4 e 6. Teve pessoas que fez entre 4 e 6, acham opção. Cuidado com essa questão. Eles vão ficar de folga de 7 em 7 dias e o outro de 5 em 5 dias. Então, nessa data aqui, ó, no dia 26 de julho, eles estavam de folga. Daqui a quanto tempo vão folgar novamente juntos? Então, por isso ficou de 7 em 7 dias e 5 em 5 dias, porque ele quer saber a folga. Tranquilo? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Vamos aqui para o nosso NMC. Vou fazer o MC entre 7 e 5. São primos entre si, né? E eles são primos. Basta multiplicar que é o MC. Vai ficar aqui, ó. Por 5. O 7 não pode. Dá 1. 7 agora. 1 e 1. Basta multiplicar aqui, ó. Daqui a 35 dias, eles estarão de folgas. De folga, né? Juntos. Então, olha só. Ele está no dia 26. No dia 26 de julho de 2019. Passaram esses 5 dias, por exemplo, 5 dias. Chegamos aqui ao dia 31 de julho. Então aqui, depois de 5 dias, acabou julho. Agora vem agosto. Eu tenho 5 dias. Eu tinha 35. Então sobraram 30 dias. 30 dias aqui.
Então agora eles vão estar em agosto, no dia 30/8/2019, estarão folgando novamente. Gabarito letra C, o gabarito aí procede, beleza? Vamos para a próxima. Questão 3. Questão 20, perdão, questão 21. Polícia Militar do Estado do Espírito Santo aí, tá? Do Espírito Santo. 3 amigos estão participando de uma gincana e devem realizar uma prova em formato de circuito, com obstáculos, devendo cumprir o circuito a maior quantidade de vezes possível em determinado período de tempo. Abel demora 90 segundos para completar cada volta no circuito. Então, vou anotar isso aqui. Abel (90 segundos). Depois eu tenho Bianca. Bianca, ela demora 2 minutos. Ó, se tem segundo e ela está em minutos, eu vou converter o tempo de Bianca para segundos. 2 minutos são equivalentes a 120 segundos aí. Tranquilo? E Cíntia demora 3 minutos. E 3 minutos são equivalentes a 180 segundos. Tranquilo, né? Já coloquei todo mundo na mesma unidade. Beleza. Considerando que os 3 partiram juntos, é correto afirmar que passarão juntos novamente pelo ponto de partida. Imagina o seguinte, ó. Só para ilustrar aqui, você já fez esse tipo de questão. Ó, imagina que ambos estão fazendo um circuito. Tem esse circuito aqui. E aqui é o ponto de partida. E eles dão. Abel dá uma volta em 90 segundos, Bianca em 120 segundos e Cíntia consegue percorrer esse circuito em 180 segundos. Beleza? Em um dado momento, eles partiram os 3 juntos. Daqui a quanto tempo isso vai ocorrer deles passarem aqui juntos novamente? É aquela questão clássica de M e MC. Então, basta achar o MMC entre 90, 120 e 180. Ou fazer só entre 180 e 120. Por que, Sandro? 180 é múltiplo de 90. Então, o MMC entre 180 e 90 é 180. Lembra? O MMC entre múltiplos é o maior. Tá? Então, vamos aqui. Ó. Vamos fazer o MMC. Vou pegar tudão, tá? O tempo de Abel, o tempo de Bianca e o tempo de Cíntia. E vamos lá fazer o nosso MMC. Então, por 2, 45, 60, 90. Por 2 novamente, 45 não pode, 60 dá 30, 90 dá 45. Por 2, eu vou ter 45, vou ter 15 e vou ter 45. Por 3, eu vou ter 15, 15 vai dar 5, opa, parece até um 6 ali, Sandro. Vai dar 5 e 45 por 3 vai dar 15. Por 3, 5, 5, 5. Por 5, 1, 1, 1. Então tem aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40, 40 vezes 9, 360. 360 é o quê? Segundos. Segundos. Então, a cada 360 segundos, eles passarão sempre pelo ponto de partida, os 3 juntos. Só que a resposta está em quê? Minutos. Eu sei que 1 minuto tem 60 segundos, então basta eu pegar o 360 segundos, dividir por 60, que eu vou achar minha parte de minutos. Então, 60 vezes 16, 360. Para 360, nada. Então, 6 minutos aí. Ou seja, a cada 6 minutos, os 3 passarão aqui sempre juntos. Gabarito letra C, e o gabarito aí procede. Questão 22. Ao separar o total de suas figurinhas em grupos de 12, 15 e 24, uma criança observou que sobravam sempre 7. Então, aquele tipo de questão de novo. Eu vou fazer o MMC
E a esse MMC eu vou somar 7 figurinhas. Porque quando eu faço o MMC, o valor de figurinhas é um múltiplo comum de 12, 15 e 24. Só que a figurinha que a criança tem não é. Sobra 7. Então eu vou somar esse 7 ao meu MMC. E agora, cuidado que a questão foi bem característica para você. Ó. Se o total de figurinhas está compreendido entre aqui, entre 240 e 360. Pode-se afirmar que a soma dos algarismos significativo desse total é... Então, vamos lá. Vamos fazer isso. Então, vamos tirar o nosso MMC e matar a questão ali. Primeiro passo na questão, eu vou achar o MMC entre os números 12, 15 e 24. Lembrando que basta achar entre 15 e 24, porque o MMC entre 24 e 12 é 24, que é múltiplo, né, de 12. Então, vamos lá. 12, 15 e 24. Tá? Então, agora vamos lá. Por 2. 12 por 2 dá 6. 15 por 2 não. Pode, é 15, tá? Não é 16 não. 24 por 2 dá 12. Por 2, o 6 dá 3. O 15 não pode. 12 por 2, 6. Por 2 novamente, eu tenho 3, 15 e aqui 3. Por 3, eu tenho 1, 5, 1. Por 5, eu vou ter 1, 1, 1. Então aqui eu tenho, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Vezes 3, 120. Então, o MMC aqui está dando 120. Então, 120. Sandro, o número de figurinhas deles é 120 mais 7? Não, não é. Não é pelo seguinte fato. O número de figurinhas dele está compreendido entre 240 e 360. É um número maior que 240, então olha só. Eu teria assim, 120. Se eu somar mais 120, eu vou chegar a o 240. Vou somar mais 120, só para você ter uma ideia. Vai dar 360. Então, o número de figurinhas que a criança possui está nesse limite aqui, ó, entre esses dois caras. Então, ele é 240 e alguma coisa. 240 é quanto, Sandro? Olha só. Não sobram 7? Sobra 7. Então, ele vai ter 247 figurinhas. Porque 240 dá para dividir exatamente por 12, por 15 e por 24. 247 ia sobrar 7. Então, o número total de figurinhas da criança é 247. Sandro, não tem essa opção não. Calma, não é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo a soma dos algarismos significativos. Ou seja, eu vou somar os algarismos aqui, que são diferentes de zero, porque numa soma o zero não faz diferença. Então aqui eu tenho, no segundo passo, a soma dos algarismos. 2 mais 4, 6, mais 7, 13. Então a soma está dando 13. Gabarito letra D, e o gabarito aí procede. Questão 23. Um aluno, indagado sobre o número de exercícios de matemática que havia resolvido naquele dia, respondeu: não sei, mas contando de 2 em 2, sobra 1. Contando de 3 em 3, sobra 1. Contando de 5 em 5, também sobra 1. Mas contando de 7 em 7, não sobra nenhum. O total de exercícios não chega a uma centena. Então, o número de exercícios resolvido é tal que a soma de seus algarismos é igual a... Então, olha só, não chega a uma centena. Então, é um valor menor que 100, que satisfaz a condição de eu contar de 2 em 2, de 3 em 3, sobrar 1, e é múltiplo de 7. Beleza? Então, o 7 não vai entrar no MMC, tá? Porque se eu colocar o 7 no MMC, eu vou bugar a questão. Então, olha só. Eu vou calcular o MMC entre 2, 3 e 5. São primos entre si, bastaria multiplicá-los, tá? Se guardando propriedade, uma questão dessa, um número pequeno, você já saberia que o MMC aqui vai dar 30. Tranquilo? Então tem aqui, ó. Por 2. Deixa eu melhorar esse 2 aqui, cara. Por 2 vai dar 1. O 3 não pode. 5 também não.
por 3. Aqui já está satisfeito. 3 por 3 dá 1. 5 não pode. Agora é por 5. 5, satisfeito, satisfeito. 5 por 5 dá 1. Agora está satisfeito. Então, o MMC deu 30. 30 seria um múltiplo comum entre 2, 3 e 5. E não é. Porém, vamos aqui para o nosso segundo passo. Eu tenho 30. Qual seria o próximo? 60, lembra? Somando sempre mais 30. O próximo, 90. Próximo, só para a gente ter uma ideia, próximo, 120. Porém, o nosso enunciado diz que não chega a uma centena. Então, é um número maior que 90 e menor que 100. Beleza? E nos sobra sempre 1, então aqui vai ser 91. Então vai ser 91. Porque 90 dá para dividir por eles. Então, esse valor que sobra, você sempre vai somar aqui. Sobra 1. Então, 91. Então, ó, 91 dividido por 2 dá 45 e sobra 1. 91 dividido por 3 dá 30 e sobra 1. Tranquilo? Beleza? 91 dividido por 5 dá 18 e sobra 1. Tá? Então, satisfaz. Então, 91 dá para dividir para 7? Dá. Se você dividir 91 para 7, dá 13. Então, 91 é o número total de exercícios que este aluno resolveu. Tá? Então, ele quer saber no nosso terceiro passo a soma dos algarismos. Então, 9 mais 1 igual a 10. Gabarito letra C. E o gabarito aí procede. Tá? Questão 24. Um colecionador de moedas pretendeu separá-las de 6 em 6, de 12 em 12, de 18 em 18, mas sempre sobravam 4 moedas. Contou-as todas e verificou que havia mais de 118 e menos que 180. Quantas moedas possui o colecionador? Aquela mesma história. Cara, eu acredito, depois dessa sequência de questões de MMC desse tipo, se aparecer na nossa prova da PEMERG, ou até mesmo na prova da PM de São Paulo, eu acho que você acerta, tá? Acredito bastante em você, você vai acertar sim, tá? Então, olha só. O primeiro passo aqui vai ser o MMC entre 6, 12 e 18. E sempre batendo na tecla, ó. Podia fazer entre 12 e 18, porque 18 é múltiplo de 6, o MMC entre eles seria 18, tá? Mas não custa nada. Vamos lá, vamos fazer tudo o geral mesmo. Ó. Por 2, 3. 12 por 2 dá 6. 18 por 2 dá 9. Por 2, aqui 3. Aqui 3. Aqui 9. Por 3 agora, ó. 1, 1, 3. Por 3, 1, 1, 1. Então você já reparou que você tem 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 36. 12, 36, não é isso? Ó, 4 vezes 9, 36. Então, o MMC está dando 36. Só que, olha o que acontece. Ele fala que é um número maior que 118 e menor que 180. Então, olha só. 36, eu vou somar mais 36 aqui. Então, próximo múltiplo comum de 6, 12, 18 vai ser o 72. Vou somar mais 36. O próximo está dando 100 e... Cadê? É 36, né? 108. Confere? 108. Opa, já está quase chegando. Vou somar mais 36. Vai dar 144. Se eu somar mais 36, vai dar 180. 180. Então, olha só, o nosso, com certeza, né, o nosso número de... Cadê o nosso número de... Cadê o que é? Moedas. Ele é um número que está o quê? Maior, ele está aqui, ó. Ele é maior do que 144 e menor que 180. Confere? Ó, quando ele separou de 6 em 6, 12 em 12 e 18 em 18, sobra quanto? 4. Então, esse cara aqui é múltiplo comum. Então, a esse valor, eu vou somar 4 moedas.
Então ele vai ficar com 148 moedas, que é um número que, dividido por 12, 6 e 18, dá resto 4, e é maior que 118 e menor que 180. Gabarito letra D, e o gabarito aí procede, tá? Questão 25. Uma gerente de loja e seu assistente viajam com frequência para São Paulo e voltam no mesmo dia. A gerente viaja a cada 24 dias e o assistente a cada 16 dias, regularmente. Em um final de semana, eles viajaram juntos. Então você já sabe que é aquela ideia de MMC. Mas cuidado com a pergunta dessa questão, tá? Depois de X viagens da gerente e Y viagens do assistente, sozinhos, então X é a gerente sozinha e Y é o assistente sozinho. Eles viajaram juntos novamente. O menor valor de X mais Y é... Então, olha só. Vamos lá. Olha o que acontece. Vamos lá, vamos no padrão. Achar o MMC. Até aí não tem nenhum problema. Entre 24 e 16. E vamos decompor em fator primo. Tá? Não tem nenhum problema. Vamos lá, decompor em fator primo. Ó, 2, 12, 8. Por 2, 6, 4. Por 2, 3 e 2. Por 2, 3 e 1. Agora é por 3. 3, 1, 1. Se eu multiplicar aqui, ó, é o nosso MMC. 2, 4, 8, 16. 16 vezes 3, 48. Então, eles viajam sempre juntos de 40 em 48 dias. Isso aqui é o que ele viaja juntos. Mas olha só. Vamos ver, até ele viajar junto novamente, vamos ver quantas viagens a gerente faz e quantas viagens o assistente faz. Então, olha só. Gerente. A gerente, ela viajou. Ela viaja de 24 em 24 dias, ela fez 2 viagens. Ela fez uma viagem sozinha, que foi no, vamos supor, 24, vamos supor. Passaram-se 24 dias, ela viajou. Depois, 24, vai ser 48 dias, ela fez uma viagem junto com o assistente aqui. Beleza? Agora, o assistente. Olha só o que acontece com o assistente. O assistente. Ó, ele viaja de 16 em 16 dias. Em 48 dias, ele consegue fazer quantas viagens? 3 viagens, você concorda? Só que ele vamos supor que ele viajou 16, depois mais 16, que vai dar 32, depois 48. Vou até botar a mesma cor aqui. Então, olha só. Aqui foi, ó, 24, depois no 48. Ele viajou 16, 32, depois 48. Então, aqui eles viajam juntos. Então, em 48 dias, a gerente faz uma viagem sozinha, e o assistente faz 2 viagens sozinho. Então, isso quer dizer que X vale 1. Opa! X vale 1, porque é a quantidade de viagens sozinha da gerente em 48 dias, viaja uma vez sozinha, e o assistente vai a São Paulo 2 vezes sozinho. Beleza? Ele quer a soma 1 mais 2, 3. Gabarito letra C, o gabarito aí procede, tá?